Há momentos na história que mudam o destino de nações. Há acontecimentos que marcam gerações, marcam épocas e mais nenhum evento transformou a história da humanidade como a morte de Jesus Cristo. A cena de Marcos 15, ela é perturbadora de fato. O Filho de Deus está ensanguentado. O seu rosto está desfigurado. O seu semblante está caído. O seu corpo está pregado em uma cruz. A multidão zomba, os líderes religiosos comemoram. Sim, o céu escurece e Deus parece silencioso. À primeira vista, parece uma derrota para muitos, mas Marcos quer que vejamos algo que os espectadores não conseguiram enxergar. O rei está sendo coroado. A cruz não é o fracasso de Cristo. Às vezes você acha que está no fim, mas não. É a consumação de sua missão. É na cruz que a glória de Deus brilha com maior intensidade. É assim que funciona na minha vida e na sua vida. Cristo, ele está carregando uma cruz que nós merecíamos. Simão de Cirene é obrigado a carregar a cruz. Jesus está fisicamente exausto. O peso dos açoites, da rejeição e da caminhada tornaram o seu corpo incapaz de continuar. Aquele que sustenta o universo agora precisa ser sustentado por um homem. Aquele que criou as estrelas tropeça sob o peso da cruz. Aquele que deu força aos paralíticos agora caminha enfraquecido. Mas essa fraqueza não é sinal de derrota, é sinal de amor. Ele está carregando o peso do pecado do mundo. Sim. E cada passo em direção ao Gólgota é um passo em direção à nossa redenção. A cruz que ele leva não é apenas madeira, é o símbolo da culpa que ele veio assumir. Sim, essa culpa é minha, essa culpa é sua. Muitas pessoas querem um Cristo poderoso, mas não um Cristo crucificado. Querem os milagres sem arrependimento, querem a bênção sem redenção. Mas não existe cristianismo sem cruz. Não existe coroa sem sofrimento, meu irmão. Não existe discipulado sem entrega. Não há. A multidão passa e ri. Os sacerdotes zombam. Os escribas escarnecem. Até os criminosos crucificados ao seu lado o insultam. O pecado humano atinge aqui sua expressão mais cruel. O homem olha para Deus encarnado e o rejeita. Isso foi profetizado. O Criador está diante da criatura e a criatura prefere a escuridão. Tudo é decisão. Observe a ironia das palavras dos líderes religiosos. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Que ironia. Sem saber, eles pregam um dos maiores sermões da Bíblia. Eles tinham razão. Jesus não podia salvar a si mesmo e salvar pecadores ao mesmo tempo. Se descesse da cruz, não haveria redenção para mim. Se abandonasse o sofrimento, o Calvário, não haveria salvação. Sua permanência na cruz não era falta de poder, meu Deus, era plenitude do amor. Os pregos não o mantiveram preso, o amor o manteve. A cruz revela o quanto o homem odeia a santidade de Deus. Mas também revela até onde vai a misericórdia divina. Quanto mais os homens o rejeitam, mais ele permanece, porque Deus é. Quanto mais o insultam, mais ele os ama, porque Deus é amor. Ao meio-dia, o céu escurece. Essa é a cena. A criação inteira parece reagir ao que está acontecendo. As trevas não são apenas um fenômeno da natureza, são um anúncio, um prenúncio. O juiz de toda a terra está derramando sobre seu filho o juízo que cabia a nós. Então surge o clamor mais profundo de toda a Escritura. Deus meu, por que me desamparaste? Não é um grito de um Marte, não é um lamento de uma vítima, não, meus irmãos. É o clamor do substituto. Naquele momento, Jesus experimenta o abandono judicial que o pecado produz. Ele está bebendo sozinho o cálice da ira divina. Toda acusação sobre ele, toda a culpa.
toda condenação. Entendam, toda maldição da humanidade, tudo converge para aquele instante. O inferno que era o nosso, e não é mais nosso, cai sobre ele. Para que o céu que era dele tornasse nosso. Ali o amor de Deus alcança sua expressão mais tremenda, porque Deus não apenas olhou para os pecadores, ele veio sofrer em lugar deles. Nunca olhe para a cruz e pense que seu pecado é pequeno. Foi preciso a morte do Filho de Deus para removê-lo. Mas nunca olhe para a cruz e pense que Deus não ama. Pelo contrário, porque foi exatamente ali que ele provou o contrário. Jesus dá o seu último suspiro. E imediatamente o véu do templo se rasga de cima a baixo. Não lentamente, não parcialmente, não por mãos humanas, não, muito pelo contrário, de cima para baixo. O que Deus está dizendo aqui? A separação acabou, não há mais barreiras, o acesso foi aberto. Por séculos aquele véu declarou, de forma enfática, fiquem longe. Agora Deus anuncia para mim e para você, aproxime-se, se achegue. O sangue do Cordeiro fez o que nenhum sacrifício anterior conseguiu fazer. O caminho para a presença de Deus está aberto, é uma decisão sua. E não é por mérito, não é por religião. Meu Deus, não tem nada a ver com religião. Jesus não é evangélico, não é por obras, mas pela obra consumada de Cristo. Muitos ainda vivem como se o véu estivesse fechado. Vivem tentando merecer o favor de Deus, tentando comprar a aceitação, tentando conquistar aquilo que Cristo já conquistou no Calvário. A cruz anuncia claramente, a porta está aberta. Então acontece algo extraordinário, que não era previsível. Um centurião romano olha para aquele crucificado e declara, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Foi isso que ele disse. Marcos constrói todo o seu evangelho para chegar esse momento. Aqui é o ápice. Os discípulos ainda não entenderam completamente, é sempre assim. Os líderes rejeitaram, a multidão zombou, mas um soldado pagão vê aquilo que muitos religiosos não conseguiram ver. Ele contempla a cruz e na cruz reconhece o rei. Que paradoxo glorioso, irmãos. Não foi o túmulo vazio que primeiro arrancou essa confissão. Pelo contrário, foi a cruz. Porque a verdadeira identidade de Jesus é vista mais claramente quando ele entrega a sua vida. Sua glória aparece em sua humilhação. Seu poder aparece em sua entrega. Sua majestade aparece em seu sacrifício. E ponto final. Essa é a mensagem da cruz. E eu quero dizer para vocês, no Gólgota, a gente vê o rei carregando nossa culpa. A gente vê o rei suportando a nossa rejeição. A gente vê o rei recebendo o nosso julgamento. A gente vê o rei abrindo o nosso acesso ao Pai. A gente vê o rei sendo reconhecido como Filho de Deus. A cruz não foi um acidente, não foi uma tragédia, não foi uma derrota. Não, foi o altar onde a justiça e a misericórdia se encontram. Foi o lugar onde o amor de Deus falou mais alto do que a culpa humana. E hoje, a mesma pergunta ecoa diante de cada pessoa, de você que está me ouvindo. O que você fará com este rei? Porque ninguém sai do Calvário da mesma maneira que chegou. Ou você se une à multidão que zomba, ou se curva diante daquele que morreu e reina para sempre. E quando contemplamos a cruz com os olhos da fé, nossa única resposta possível é verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Então grave isso. Grave essa palavra em seu coração. Deus abençoe.